Olá, meus queridos companheiros do Momento de Reflexão. Mais uma vez estamos aqui, apostos, para dar prosseguimento ao nosso projeto. Hoje eu fiquei muito sensibilizado que o Facebook me lembrou que há um ano eu começava com a minha filha, me dando as orientações de como fazer uma live, que na verdade estava sendo o pontapé inicial para esse projeto, que felizmente tem sido muito bem sucedido e que tem trazido assim muitas alegrias, muitas reflexões, muita coisa boa para muita gente. Eu fiquei muito sensibilizado com essa coincidência, né, vamos dizer assim, e com os comentários de alguns de vocês, né, muitos são assíduos frequentadores aqui quando estamos aqui ao vivo. Começamos ao vivo somente aqui no Facebook, hoje já estamos disponibilizando esses vídeos no Instagram e depois também no nosso canal lá do YouTube. Enfim, é muita alegria, confesso a vocês que eu fico muito feliz, muito alegre de poder estar, enfim, realizando essa tarefa, essa proposta, e fico ainda mais feliz de saber que muitas pessoas são beneficiadas por essas reflexões. Então, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão ao vivo aqui, aqueles que vão ver depois esse vídeo nas outras plataformas, enfim. É uma corrente poderosa, sabemos disso. Todos nós nos unimos pela força do pensamento, pela força do coração, do amor, da vontade de querer ajudar. Enfim, isso para nós não tem preço, né? Então nós vamos, já espero que vocês separem aí o copo de água de vocês, quem quiser, claro, né? Para no final a gente fazer uso dessa água, que vai ser energizada durante todo o processo. E nós já vamos nos preparar, né, para que possamos receber, aproveitar ao máximo tudo aquilo que vai ser falado hoje, refletido. Então, acalmemos os nossos corações, estejamos serenos, vamos tentar, dentro do possível, nos desvincularmos de qualquer pensamento, qualquer angústia que possa estar tomando conta do nosso coração, para que a gente possa totalmente se voltar para esse momento. Esse é o ideal. Então vamos fazer respirações lentas, profundas, para que nós possamos efetivamente nos vincularmos nesse momento, trazermos o nosso foco totalmente para esse momento. Encham os pulmões, soltem o ar bem devagar. Muito bom, muito bom. Percebam-se onde se encontram, como estão sentados, estão deitados, como estão posicionados. A ideia é voltarmos o nosso foco totalmente para esse momento. E já vamos partir para a abordagem do tema da noite. Ser ético, um grande desafio. Segundo a filosofia, vários conceitos, várias definições que eu busquei, então achei duas aqui interessantes. Segundo a filosofia, a ética é o estudo da moralidade dos atos humanos, ou ciência da conduta humana perante os seres e os seus semelhantes. Então, esse é o conceito de ética, que tem, alguns confundem ética com moral, são conceitos mais ou menos parecidos, mas nós vamos nos ater à questão do ser ético. O ser ético
é exatamente nós termos uma conduta, respeitarmos os códigos que são impostos pela sociedade, ou seja, respeitar os códigos de uma conduta moral. Aí eu coloquei lá, ser ético, um grande desafio. Por que um grande desafio, né? Porque, na verdade, ser ético é realmente muito difícil, especialmente num país como o nosso, né? Então, alguns autores, eu li um autor, não me lembro agora, foram muitos, que ele falava que realmente o nosso país ele é contaminado por uma espantosa falta de ética em todos os níveis. Alguns autores também se referem aos primórdios da nossa colonização. E eles entendem, e eu concordo, que esse estado de falta de ética, né, que graça aqui no nosso país, ele realmente tem uma relação profunda com a maneira como nós fomos colonizados, sabe? Como se desenvolveu a nossa história. Então, em todos os níveis que nós possamos pensar, nós vamos encontrar situações, ações que são antiéticas. Em todos os níveis, é uma coisa incrível isso, né? Então, se nós fôssemos pensar, começar a relatar alguns aqui, talvez nós ficássemos aqui umas 2 horas e não ia ser suficiente. Mas geralmente essas ações antiéticas, elas têm uma relação direta com uma falta de respeito ao próximo, à sua comunidade, enfim. Então, por exemplo, alguns exemplos bem simples aqui, que corriqueiros, infelizmente, por exemplo, fazer um gato, né? Ou seja, roubar a energia ou a água, né? Fazer ligações clandestinas, isso é uma coisa que, enfim, prejudica as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Adulterações, falsificações de documentos, né? Muitas pessoas falsificavam carteiras de estudante, falsificam, não sei, né? Carteiras de estudante para poder pagar meia entrada nos shows, no cinema, né? Comprar objetos roubados ou objetos falsificados, né? A gente sabe que isso é terrível, porque alimenta uma indústria do crime, né? Que enriquece absurdamente em função desse tipo de atitude antiética, né? A questão de furar fila, uma coisa que pode ser boba muitas vezes, mas tem pessoas que não pensam nem 2 vezes, não pensam, eles tentam, porque de alguma maneira se beneficiar furando fila, e quando são flagrados, quando nós chamamos a atenção, não, porque eu estou com pressa, enfim, dão uma desculpa qualquer, né? Aquelas pessoas que estacionam seus carros nas vagas de idosos, nas vagas de deficientes. Como eu falei, existem N atitudes no nosso dia a dia que traduzem uma falta de ética tremenda, né? E geralmente as pessoas que têm esse tipo de atitude, elas visam benefícios próprios, né? Elas têm seus interesses e não medem esforços para fazer valer esses interesses, independente da consequência que possa ter, né? Então, tem aquele famoso jeitinho brasileiro, né, que infelizmente, muitas pessoas se utilizam de determinados tipos de ações, né? Ou seja, que até, por incrível que pareça, são ações que elas são tão comuns dentro da nossa sociedade que elas acabam sendo consideradas assim aceitáveis, né? Porque em nome da esperteza, olha, se você não fizer assim, ou seja, faz desse jeito, poxa, vai ser muito mais fácil,
Ou seja, existe uma série de interesses por trás dessas atitudes que, se nós formos parar para pensar, elas estão diretamente relacionadas, como eu falei, à satisfação de um interesse próprio e imediato, sem que sejam medidas as consequências daquele ato, né? Então, a grande reflexão hoje é quanto a nós, como eu sempre gosto de fazer, né? A gente traz as reflexões aqui, muitas delas são impactantes, eu sei, são mesmo doloridas, mas a ideia é exatamente essa, né? Porque eu pergunto, né? E quanto a nós, como é a nossa conduta no dia a dia, né? A gente tem que concordar que numa sociedade como a nossa, é muito difícil que nós consigamos ter um padrão 100% ético. É muito difícil. Até porque nós nos vemos com muitos desmandos, com muita falta de ação, por exemplo, do poder público, né, em relação à inibição de determinadas atitudes, né, a se fazer presente no momento em que a sua autoridade seria fundamental para diminuir ou até mesmo para inibir determinadas ações de determinados indivíduos. Então é um universo gigantesco de situações que são tão deturpadas, são tão fora de propósito, que muitas vezes aquelas pessoas que buscam uma atitude ética em determinadas situações, elas se vejam impedidas até mesmo, vamos dizer assim, de manter aquela postura, porque a força das circunstâncias muitas vezes é tão grande que a pessoa acaba sucumbindo à manutenção da postura ética. Eu vou dar um exemplo, não vou citar nome, não vou citar órgão, nada, mas uma pessoa uma vez me falou que algo que ela precisava, através dos trâmites regulares, demoraria 6, 7 meses. Mas, se fosse através das espertezas, através daqueles arranjos, dos jeitinhos brasileiros, aquilo conseguiria ser feito em 1 mês. Ou seja, essa pessoa estava numa situação que não tinha como esperar tanto tempo para que aquilo fosse resolvido. Então, ela infelizmente não teve outra opção a não ser se fazer valer dos serviços daquela pessoa que agilizou de maneira totalmente, proibitiva, para que ela conseguisse dar encaminhamento naquele projeto que ela precisava urgente que fosse iniciado. Então, eu dei um pequeno exemplo dentro de uma esfera gigantesca de situações que a gente encontra por aí, né? Então, a reflexão que a gente faz é: qual é a minha postura diante da vida em termos de ética? Será que eu estou sempre propenso a ter uma atitude antiética? Ou seja, eu vou sempre direto na questão de dar um jeitinho, aquele jeitinho por baixo dos panos, né? Será que eu sempre tenho essa opção em primeiro lugar? Ou eu vou sempre buscar agir da maneira correta, da maneira que é certa, da maneira ética, né? Eu vou esgotar todos os meus recursos possíveis para fazer a coisa da maneira que ela tem que ser feita. Isso é algo para a gente pensar. Porque se nós, por exemplo, um amigo uma vez me falou que ele não pagava negócio de documentação do carro, essa coisa toda. Ele falou: não, eu tenho sempre que ter na carteira, eu tenho um X, uma quantia X, para que se por acaso eu tiver, eu for abordado de alguma maneira, eu tenho uma possibilidade de tentar, através do suborno, fazer com que o meu carro não fosse apreendido. Então isso é uma cultura
incrivelmente implantada no nosso país. Estou falando de Brasil. Claro que isso existe em outros países, existe também, claro, mas no momento nós estamos encarnados aqui, nesse país, vivendo as benesses e as mazelas que existem aqui, né? Então, esse indivíduo corre o risco de, por exemplo, pegar um policial que não se submeta a isso, e ele pode ter não só o carro apreendido, como ele pode ser preso por uma tentativa de suborno, né? Então, a grande reflexão de hoje que eu queria trazer aqui, voltada sempre para nós, é qual é a minha postura, né? Eu jogo lixo no chão, né? Tem gente que fala, não, eu jogo lixo no chão para manter o gari empregado, né? A pessoa não está preocupada se aquela atitude dela, ela está prejudicando outras pessoas. Você está num ambiente, né, como uma vez eu estava numa praia, né, e o indivíduo parou o carro dele, abriu a tampa da mala e tinha uma aparelho, a caixa de som no porta-mala do carro dele, que aquilo ali era uma coisa ensurdecedora. Então ele ligou o som dele numa altura que, nossa, era uma coisa assim impressionante. Ou seja, em nenhum momento passou pela cabeça dele que aquela música alta, primeiro a própria música, né? Para mim aquela música era horrível, né? Mas em questão de gosto não se discute, mas a atitude daquela pessoa de abrir a tampa do seu carro e fazer aquela barulheira, uma coisa incrível num lugar que era tão bonito, mas ele achou por bem, e como a gente vê por aí a todo instante, né? Situações desse tipo, em que o indivíduo quer, como eu falei, ele quer fazer valer o seu interesse pessoal em primeiríssimo lugar, que se dane os outros. Então, atitudes como essa que eu acabei de dizer, infelizmente, elas são extremamente comuns. E eu repito, numa hora dessa, um poder público que fosse realmente operante, efetivo, poderia chegar e, olha, você tem que desligar esse som, né? Ou você, enfim, se chegasse alguém que quisesse subornar, então você está preso por suborno, como a gente vê que às vezes acontece, né? Então na verdade, acaba que esse tipo de postura antiética, eu repito, ele é estimulado exatamente por essa falta de um mecanismo, não digo repressivo, mas que realmente pudesse exercer uma inibição para esse tipo de atitude. Então é um processo de educação, é um processo cultural, isso vai demorar ainda um bom tempo até que nós cheguemos a uma postura totalmente ética, em que a minha ação dentro da sociedade, ela vai ser sempre buscando o bem comum. Eu não vou fazer nada que impacte negativamente a vida de uma pessoa. Então, eu sou sempre muito otimista, até como espíritos em processo evolutivo que nós somos, nós vamos alcançar esse estágio sim, né? Ainda vai demorar um pouco, nós sabemos, mas vamos. O processo ele está a caminho e cada um de nós precisa fazer a parte que nos compete, né? Como eu falei, todo esforço possível para mantermos a ética comportamental é fundamental, né? Se realmente não tiver jeito, em função de circunstâncias variadas, que a gente sabe que existe, a gente acaba partindo para uma outra alternativa, mas com pesar, lamentando, e não de primeira logo buscando aquela alternativa que é a alternativa antiética, ilegal muitas vezes, né? Então, eu peguei uma mensagem aqui, número 246, do livro Minutos de Sabedoria, do Torres Pastorino, né? Para quem ainda não conhece, não ouviu falar, não sei se tem alguém que esteja aí pela primeira vez, né? Então ele fala o seguinte: seja sempre nobre em sua expressão de trabalho, se quiser atrair para si a nobreza dos companheiros de luta.
Demonstre sempre, inicialmente, a sua própria nobreza, para que os outros se mirem no seu exemplo e o imitem. Seja bem educado antes de exigir que os outros o sejam. A força do exemplo é a mais convincente e eficaz que existe no mundo. Vale mais um exemplo que milhares de palavras. Dê você, em primeiro lugar, o bom exemplo em sua conduta. Achei muito interessante essa página e realmente é verdade o que ele fala aqui. Aqui logo no começo que ele fala que nós devemos ser nobres na nossa expressão de trabalho. Na verdade, não só no trabalho, na vida. A nobreza da atitude, aquela atitude que realmente seja ética, aquela atitude que a gente entende que ela é o reflexo da nossa vontade de que o que nós estamos fazendo vai gerar um benefício, ou então, pelo menos, não vai estar comprometendo negativamente a vida de ninguém. E não há dúvida que quando nós geramos esse tipo de energia para a nossa vida, a gente atrai, pessoas do mesmo padrão. E o interessante quando ele fala que para que nós sejamos o exemplo e que outros, ao nos mirarem, ao nos observarem, eles possam seguir os nossos exemplos. Isso é uma coisa muito interessante. Até porque eu lembro quando ele escreveu isso aqui, eu lembrei da questão da educação dos nossos filhos. Os nossos filhos, as nossas crianças, eles estão, desde que se entendem por gente, eles estão observando os adultos à sua volta. Então, olha a importância da educação ética que um pai, que uma mãe, que o responsável que seja por aquela criança tem em relação a ela. Ela está crescendo, recebendo que tipo de valores, que tipo de conceitos. E a gente vê que muitas vezes pessoas antiéticas, pessoas que têm esse tipo de postura, desde a criança, desde a mais tenra idade, já recebe aquela influência perniciosa. É uma coisa incrível isso. Incrível. A gente vê atitudes de responsáveis por crianças de arrancar os cabelos, especialmente nós que somos da área da educação, que trabalhamos em escola. Então, a gente vê aqueles pais que já têm uma postura antiética diante da vida, passando para seus filhos esses conceitos equivocados, que eles têm que se dar bem a qualquer custo, que tem que, enfim, ter posturas preconceituosas com determinados grupos de pessoas, enfim. Então é uma coisa assim, muitas vezes assustadora. E a gente sabe que é uma responsabilidade gigantesca quando nós temos crianças e jovens sobre a nossa tutela, da maneira que seja. Não apenas como pais e mães, avós, professores, enfim. Então é muito importante que nós que tenhamos de alguma maneira essa postura, essa vontade de uma implantação de uma política totalmente ética, que nós façamos a nossa parte. Até porque muitas vezes nós vamos ser extremamente combatidos, porque exige muita coragem por parte daqueles que primam pelo cumprimento da ordem, pela execução de tudo à luz da ética. Exige muita coragem, porque a sociedade, de uma maneira geral, aquelas pessoas que têm um comportamento equivocado, elas muitas vezes elas vêm, até mesmo são agressivas, são muito críticas, elas vão se contestar aquela nossa postura. Então é importante que nós não desistamos, porque se todo aquele que se propõe a fazer o que realmente precisa ser feito, se a gente baixa a nossa guarda, se a gente desiste de fazer, eu desisto, eu não vou ficar fazendo papel de bobo, não. A gente precisa ter essa consciência, até porque, eu sempre falo, somos espíritos em processo de evolução. Nós vamos ter lá na frente
as consequências das nossas escolhas, dos nossos atos. Então, se nós buscamos sempre a maneira ilegal, a maneira torta de resolver as nossas pendências, a gente de alguma forma vai receber o retorno dessa opção equivocada. Então, por mais que seja doloroso, vale a pena sim nós mantermos a nossa ética. Então, um exemplo rapidíssimo, ontem eu tive um problema seríssimo, né? Enfim, um indivíduo que parou o carro no meio da rua, eu querendo passar, né? E ele simplesmente, não, eu paro onde eu quiser. Então, quando eu olhei para a pessoa, né? Eu vi primeiro que ele estava alterado, talvez por álcool. Aí eu olhei para a pessoa e falei, poxa, eu não vou brigar com um indivíduo desse, não vou. Então eu simplesmente dei o carro para o meu filho, filho, vai embora, eu subo essa parte aqui a pé, né? Eu olhei, quando ele falou isso, eu paro onde eu quiser o carro, no meio da rua. Então eu falei, o quê? Não. Agora, eu não vou chamar a polícia, não tinha como, eu estava com hora para chegar. Falei, filho, pega o carro, vai, tranquilo. Ou seja, eu poderia ter tido uma outra atitude, mas naquele momento, em prol da minha segurança, em prol... Enfim, falei, poxa, eu não vou esquentar a cabeça, mas dói muitas vezes, porque, na verdade, eu estava com a razão, né? Ele tinha parado o carro no meio da rua, impedindo a minha passagem, né? Mas daí que eu falo, então, tem horas que realmente a gente acaba sendo defrontado com situações que podem nos levar a ter atitudes das quais a gente vai se arrepender tremendamente depois. Então, o que eu mais desejo é que cada um de vocês, cada um de nós, saiba ter a devida percepção, a devida visualização de todo o quadro que se apresenta para nós, e a gente, sempre que possível, a gente vá até o final, esgote todas as opções possíveis para realizar tudo que nós tenhamos que fazer de maneira correta, de maneira ética. Nós não podemos abrir mão disso. E antes de passar para a nossa harmonização, o meu querido amigo Wilson Ribeiro me mandou hoje uma mensagem e que tem tudo a ver com o tema, né? Sobre ética. Era um videozinho que ele me mandou pelo WhatsApp e ele falou o seguinte, era uma historinha e a história era assim, ó. Perguntaram ao matemático árabe Al-Juarizmi, um matemático árabe, sobre o valor do ser humano. Ele respondeu, se esse ser humano tem ética, seu valor é 1. Se é inteligente, adicione um 0 e seu valor será 10. Se também é rico, adicione mais um 0 e o seu valor será 100. Se além disso tudo ele ainda é belo, adicione outro 0 e seu valor será 1000. Porém, se perde o 1, que corresponde à ética, perderá todo o seu valor, pois restarão apenas os zeros. Sem valores éticos e princípios sólidos, não restará nada. Coincidência ou não, ele me mandou essa mensagem hoje. E isso é muito verdade, gente. Ser ético é um grande desafio. Mas quando nós conseguimos nos manter isentos, né, ilesos diante de tudo isso que acontece à nossa volta, pelo menos na maioria das vezes, digamos de passagem, como eu falei, enfatizei bem isso, porque tem vezes que realmente é complicadíssimo, nós vamos ter a nossa serenidade, vamos ter a nossa cabeça tranquila, a nossa mente tranquila, porque nós fomos vencedores. E o que é mais importante, como o pastorino falou, nós estaremos servindo de exemplo para outros tantos, especialmente os nossos pequenos e os nossos jovens. Tá bom, gente? Então eu vou convidar todos vocês para fazerem uma mentalização, fechem seus olhos, ainda refletindo sobre o que nós acabamos de falar. O que nós queremos é que essas reflexões elas calem fundo dentro de cada um de nós. Então,
como eu sempre gosto de chamar por essa luz poderosa que vem de recantos longínquos do universo para cada um de nós. Imaginem-se recebendo essa luz poderosa caindo sobre cada um de vocês. A partir da cabeça, ela entra, ela penetra por um centro de força que existe no topo da nossa cabeça, chamado coronário. E através daí ela vai se espalhando por todo o nosso corpo. Vai tomando conta de todas as estruturas do nosso corpo. Agradecidos que somos por essa bênção, vamos percebendo que ela desce pela nossa cabeça, pelo nosso tronco, pelos braços, alcança nosso quadril, nossas pernas, nos envolve completamente de maneira poderosa. E nós, agradecidos que somos ao Senhor do Universo, por proporcionar essa energia poderosa que acalma os nossos corações e as nossas mentes. Desejosos, Senhor, de que essa luz, essa força, ela possa nos estimular cada vez mais a buscar as melhores opções para as nossas vidas, sermos éticos, sermos bons, acreditarmos na justiça de Deus acima de tudo. Muito obrigado por essa luz que recebemos, por essas energias poderosas. Obrigado por esse momento. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Deus querido. Beijo. Vamos beber a nossa água, quem lembrou da água. Muito bom, gente. Então eu desejo para vocês uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito exercício, de muita aplicação dos conceitos éticos. Eu desejo isso muito para todos nós. Que nós não nos abalemos, confiemos no poder do bem, no poder do amor, no poder da harmonia, no poder da paz. Então eu desejo a vocês todos uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.